vem chegando nos estúdios aqui a nossa incrível convidada. Eu adoro fazer um anúncio para o palco da família Fala e Impacta. Suba ao palco a Super. Antes de falar o nome dela, eu preciso falar muito rapidamente sobre essa pessoa. Ela é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, que manja muito de marketing, tem uma carreira longa no marketing e se especializou no marketing jurídico. Então ela poderia ter continuado no marketing em geral para vários profissionais, mas ela resolveu entender, estudar, pesquisar e se tornar uma especialista para ajudar essas pessoas, esses advogados que precisam então manter a sustentabilidade do seu negócio e como fazer isso nesse mundo digital cada vez mais veloz. Então a Dani é uma baita pesquisadora, já falei o nome dela, ela sabe muitas estratégias, muitas dicas. Ela tem muito conhecimento, muitas certificações, muitas especializações e foi um prazer enorme conhecer essa profissional no ano passado. A gente encontrou muitos pontos em comum aí de trabalho e a Dani está fazendo uma carreira linda com mentorandos e fazendo consultorias e ajudando muitos profissionais. Ela vai dizer quantos mais ou menos ela já ajudou a estruturar o seu negócio também no mundo digital, né? O seu trabalho na área jurídica também no meio digital. Ela ajuda essa galera da área jurídica já há um bom tempo. Então, suba ao palco essa baita profissional, essa especialista em marketing jurídico, Daniela Mascarenhas, especialista em marketing jurídico, está se direcionando, se aproximando dos palcos da família Fala Impacta. Aê, tudo bom, Melody? Bom dia, gente! Bom dia, pessoas! Bom dia! Bem-vinda! Olha excelente aí a galera terça-feira para todo mundo! Né? Hoje a gente vai bater um papo gostoso, legal, sem muito formalismo, né? Só um bate-papo entre amigos, para a gente entender. Principalmente, eu creio que como a internet impactou a vida da gente, né, Melody? Eu vou lhe dizer uma coisa, assim, vou comentar, porque assim, eu sou da velha guarda, não que a gente vai revelar idades aqui, até posso, mas assim... Não faça isso. Eu sou da velha guarda, do tipo, da era pré-Google. Então, eu tive que me adaptar. É curioso isso, porque eu tive que me adaptar e passar por todos os processos de inclusão na internet. Ao contrário dos meus filhos, né? Que já nasceram digitais. Já nasceram no final dos anos 90 e já nasceram digitais. Eu já tinha computador em casa, né? Já tinha internet mesmo de escada, já tinha internet. Então, assim, a gente viveu... É curioso, a gente viveu naquele momento em que você ter um site já era uma coisa, assim, fora do padrão. Né? Já era coisa de profissional e escritório que já estava, à frente da tendência. Hoje em dia, você tem um blog, um site, é mais do que sua obrigação. O básico, exato, né, Dani? E quanto isso quebra alguns padrões que a gente vinha trazendo, né? Se a gente vai falar, e eu sei como você é, então eu vou seguir aqui a tua forma, a tua pegada, vamos entrar já no assunto, né? Então, se a gente for falar de comunicação profissional, de marketing, quantos padrões a gente teve que quebrar, né? E exatamente como você falou, ter um site que falasse o teu endereço, o teu telefone e em qual área você atua. Área civil, advogado da área civil, advogado de família, advogado criminal, pronto. Já era algo maravilhoso, algo muito profissional, né? Imagina em quão pouco tempo tudo isso mudou a ponto de você não só precisar ter um site, mas também precisar escrever coisas de valor, escrever conteúdo de valor, se posicionar, se comunicar, e aí entra um pouquinho no meu campinho, né? Se comunicar com autenticidade e, entrando um pouquinho no teu campinho, também falar aquilo que atrai clientes, né?
Não, e assim, se você analisar o passado, como as pessoas atraem o cliente, é até engraçado, porque eu confronto muito isso, o pessoal falando, olha, hoje em dia tá difícil. Gente, nunca foi fácil. Nunca foi fácil e nunca foi. E se você analisar, o que mudou são os canais. A forma como a gente comunica é muito similar. Porque os juristas, antes, para impactar seus clientes, eles procuravam editorias de jornais, eles escreviam colunas em jornais, em revistas, eles iam para as rádios da sua cidade. E assim, para você ter acesso a isso, era muito mais difícil do que é hoje. Hoje está na sua mão. Falta o quê? Um pouquinho de dedicação. Eu conheço advogados mais velhos que ainda escrevem para os jornais da cidade uma vez por semana e falam assim, agora está na hora de eu atrair meu cliente. Ele já tem essa postura e se educou nesse sentido. Hoje em dia está na sua mão e a gente fica procrastinando e adiando essa ideia. A gente fica procrastinando essa ideia. E sabe qual é o pior? Normalmente, o motivo da procrastinação é exatamente a ideia de que você vai pensar em que área você vai atuar e que existe uma área, um segredinho, uma área do direito que vai lhe dar, assim, muito dinheiro, que você vai se achar. É igual aquele empreendedor que assim, nossa, eu não comecei a empreender ainda porque eu ainda não encontrei aquele algo para me empreender. E isso adia e a pessoa não entra em ação nunca. Ela vai adiando, adiando, adiando e não entra em ação nunca. Exatamente. Faz todo sentido. Tem vários pontos aqui que são incríveis o que você falou. Primeiro, esse exemplo que você deu dos advogados que já estão há mais tempo, que já são os advogados mais antigos, que ainda escrevem para os jornais da sua cidade, né? E o quanto isso também era difícil, o quanto ir numa rádio, né? E no início da live eu comentei aqui, eu cresci ouvindo anúncios de rádio, de escritórios de advocacia. Aqui na minha cidade era muito comum isso, os advogados eles dominavam as rádios. E não é fácil você ir numa rádio e se tornar anunciante dessa rádio. Mas é incrível, né? E assim, Dani, eu vou colocando um pouquinho da PNL, das questões que bloqueiam a comunicação dentro do que você está falando, vou dando umas pitadinhas. É incrível o quanto hoje aquele que escreve para um jornal ou aquele que anunciava numa rádio se vê com medo de falar para uma câmera. E a base é a mesma, mas o gatilho, né, os gatilhos os gatilhos que ativam o medo em nós são diferentes. Então, é uma das formas para a gente lidar com esse medo de falar para a câmera, medo de fazer stories, medo de fazer um vídeo no IGTV. Se a gente falar só aqui do Instagram, mas a Dani também talvez traga aqui outras redes que são bem poderosas, outras formas que são bem poderosas. Mas falando do Instagram, se você hoje percebe esse medo ou essa vergonha, uma das formas de você começar a olhar de um jeito diferente para isso que você está sentindo é perceber o que você já fez, ou talvez a gente tem muitos advogados que vêm de uma família jurídica, né? Então talvez o que os seus pais fizeram para publicizar o seu trabalho e perceber que no fundo é simplesmente abrir as portas do seu negócio diariamente. Gravar um vídeo é abrir as portas do seu negócio, é colocar o anúncio no rádio, é escrever para o jornal, é gerar um conteúdo em vídeo, né, em que você está compartilhando conteúdo de valor, é escrever para a coluna de um jornal, né, Dani? A base é a mesma. Melody, vou confessar aqui ao vivo, em público, assim, eu também tenho problemas com câmera. Eu sou sem vergonha na hora de falar, e falo ao vivo, eu falo para a plateia. E às vezes eu termino, não tenho nem um feedback de como foi. Alguém tem que me dizer, porque passa e você não presta muita atenção no que você diz. Mas assim, eu confesso que quando eu olho para a câmera, isso me paralisa um pouco. Vou confessar aqui entre nós. E se você também sente isso, a gente está junto. Tá? Olha, comenta aí, galera. Quem paralisa na frente da câmera para Dani se sentir aqui?
É um confortada. instrumento frio, é um instrumento frio, e eu tenho uma mania também terrível, que muita gente também se identifica, que é a mania de perfeccionismo. E quando eu erro, eu volto, em vez de continuar para me melhorar, eu volto, e aquilo não termina nunca, até que a gente perde a paciência e joga para lá. Na verdade, o que a gente tem que fazer, até para se habituar com esse instrumento, que é frio, de fato é frio, não é uma pessoa conversando com você, é continuar. Até para depois ver, até depois para decidir se vai jogar fora ou não. Né? Porque a gente só melhora fazendo. Exatamente, é isso aí. Eu aprendi isso a duras penas, mas assim, a sensação terrível que me dá é a necessidade de jogar, enfim, de não continuar de jogar fora, mas assim, é muita resiliência, sabe, amiga? É assim, cara, eu preciso fazer porque meu objetivo é o de olho no objetivo. Meu objetivo é esse, mesmo não ficando perfeito, não ficando ruim, mesmo sendo criticado, eu vou lá e faço. Eu já tem até alguns comentários no meu YouTube do tipo, que vídeo mal produzido. Aí eu falei, é uma live, energúmeno. Como é que a gente produz uma live se é ao vivo, criatura? Pois é, a gente faz com o que tá na nossa mão, entendeu? Exatamente. É ao vivo. Não é o cenário perfeito, não é nada perfeito, mas a gente também precisa fazer até para ter o espelho do outro e ir se melhorando aos poucos. Porque se você trava no início, porque seu escritório tá com a paredezinha manchada, porque você vai ficar encontrando razão para adiar sempre, porque você nunca vai ter o equipamento ideal, sempre vai surgir outra coisa nova no mercado, você não vai ter o microfone, não vai ter a luz ideal e você fica só adiando o problema e nada acontece. E é louco isso, porque quando eu entendi quando que eu me auto-sabotava, eu vi que eu me dava bem com live. Eu me dava bem do tipo assim, não tinha como jogar fora, porque eu já tava ali ao vivo mesmo, então eu comecei a fazer live. Falei assim, já que eu tô me travando com relação à gravação, eu vou começar pela live. E aí eu crio a habilidade e a intimidade com o equipamento, embora eu prefiro fazer, inclusive, assim, em dupla, mas eu faço sozinha. Mas eu não sei porquê, eu gosto da interação com as pessoas, eu acho que fica gostoso da gente conversar, eu acho que fica legal da gente interagir. Então, eu gosto de fazer em dupla, convido muita gente para o meu canal em função disso. E é louco, porque assim, eu ainda não tenho, até tenho, mas assim, é um saco para a pessoa entrar comigo para ficar me fazendo perguntas, sabe? Aí no dia que eu pagar alguém, eu forço a pessoa a entrar. Exatamente. Vou ter um funcionário só para isso, para aparecer comigo na câmera, só me entrevistando. Só entrevistando. Ia ser maravilhoso. Ia ser, inclusive, ia ser o topo, né? Ia ser o topo. Alguém só querendo saber mais sobre a tua vida, a tua jornada, né? A gente até pode, até posso fazer esse trabalho para você. Boa. Assim, eu tô começando o projeto de podcast. Ontem até só tem um spoiler para algumas pessoas, né? Para um público restrito. E a ideia é exatamente tanto entrevistar como aparecer solo, porque o fato de não ter alguém não pode ser impeditivo da gente fazer. Exatamente. Olha só que incrível, né? E você precisa estruturar seu roteiro para as duas situações. O importante é que na data que você se propôs, saia o conteúdo. Exatamente isso. O importante é fazer, né, Dani? Olha só, tem várias sacadas aí incríveis no que a Dani está falando. Primeiro, era desconfortável para a Dani fazer vídeos, porque é uma outra, tem um outro conjunto de gatilhos, né? Quando a gente fala de gatilhos, aquilo que me causa desconforto e aí eu não quero fazer. Os vídeos têm o seu próprio conjunto de gatilhos. Um deles é essa falta de feedback. Então a Dani foi pelo caminho que para ela era mais confortável, foi para as lives. E tá aí uma baita sacada para você. Você pode começar pelos stories, você pode começar pelos vídeos, se o feedback, ao contrário do que acontece com a Dani, o feedback alimenta a Dani, esse retorno, essa interação.
você talvez não goste disso, desse retorno, dessa interação, começa nos stories, começa nos vídeos. Outra baita sacada. Melody, eu vou dizer uma coisa. Até com os meus mentorandos, eu vou lhe dizer isso. Porque, assim, meu começo com live também foi muito difícil, porque eu fazia sozinha. No início, nas primeiras 2, eu chamei um amigo para fazer comigo. Mas eu comecei normalmente sozinha. E para mim, como as pessoas não me conheciam, as pessoas também não mandavam perguntas. Então, esse início para mim foi muito difícil, porque eu não tinha esse feedback, não sabia se estava agradando ou não, ficava um monte de gente entrando e saindo, e eu ali tentando ficar firme, passando conteúdo. Até que eu comecei a receber feedback no direct. Já é uma interação muito boa. Quando eu comecei a receber feedback, foi assim, tô gostando, porque assim, eu fui uma das precursoras, vamos falar assim, eu fui uma das precursoras nesse movimento, sobretudo no mercado jurídico, porque eu comecei há um bom tempo, estava no início. Eu não tinha muito hábito, o pessoal não tinha muito hábito de fazer live. E eu comecei a fazer live no Periscope. Quem que usa Periscope? Ninguém! Exato. Né? Ninguém tá lá. No Periscope eu comecei a fazer live. Depois o Facebook implantou, mas eu comecei quando não tinha nem no Facebook. E para mim era muito difícil essa falta de feedback, porque eu não sabia se estava agradando ou não. Os meus alunos, meus mentorandos hoje, a gente faz um exercício que eu faço com eles a primeira live. Porque essa interação é importante para introduzir ele nesse movimento de vídeo de live. Então, normalmente isso aterroriza no início, mas eles, de boa, fica muito tranquilo. Agora a gente vai precisar falar de marketing jurídico. Isso. Agora que a gente está falando tá muito alinhado com o marketing jurídico. Exato. Porque é o fazer, né? É o fazer. É uma dor real das pessoas que têm dificuldade. A gente sabe hoje que se você não tem essa, não é facilidade, mas se você não se joga para, inclusive, vencer alguns desafios, para algumas pessoas a escrever, para outros a gravar vídeo, para outros a gravar áudio, se você fica sempre em busca da perfeição, você não sai do lugar. E eu vou lhe dizer uma outra coisa. Dificilmente você consegue algum resultado se você não estiver em movimento. Não vem a ideia perfeita, não vem, o projeto perfeito não vem, a área da advocacia que você quer atuar não aparece, porque você precisa entrar em movimento para entender se de fato é aquilo que você quer ou que você não quer. Então, assim, mas eu não quero, estou com dificuldade de escolher público. Escolha o público. Depois, se você vê que não é para você, você parte para outra. Mas escolha. Tá? Comece. Excelente, exatamente. É começando que a gente vai encontrando as certezas, né? A gente não encontra certezas antes de começar. Vou contar uma coisa engraçada aqui, vocês vão dar risada, porque comigo tudo era, tipo assim, tudo era a questão do exercitar o início. Não sei se alguém já passou por isso. Passava fases que não namorava ninguém. Isso na adolescência. Quando eu começava a namorar surgiu um monte de candidata. E a gente fica indecisa. No trabalho é a mesma coisa. Você precisa começar, para começar a surgir as oportunidades. Não é o contrário. Porque nenhum príncipe no cavalo branco vai bater na porta da gente. A verdade é essa. Bate na porta da gente, do nosso apartamento, do nosso escritório, dizendo assim, ei, eu vim me salvar. Não é assim que a vida acontece. Exatamente. Exatamente, galera. É isso aí. É começando e fazendo que as coisas acontecem. E me conta uma coisa, Dani. Você que está tão mergulhada nesse mundo. Por que hoje é tão fundamental entrar no mundo digital, né? Bem no tema da nossa live, né? Como atrair clientes nesse mundo digital. E por que eu preciso entrar no mundo digital para atrair clientes, eu sendo advogado? Para começar, a atenção das pessoas, a atenção do seu público está no digital. Na verdade, está particularmente no dispositivo chamado smartphone.
Se você observar de verdade, tá todo mundo no smartphone. Mesmo aquela pessoa que tem dificuldade de acesso à internet, no momento em que ela encontra o Wi-Fi ou ela vai para algum lugar, a primeira coisa que ela pergunta é: me dê a senha do Wi-Fi. Então, assim, mesmo. E olha só, que eu vim de um mercado tradicional. A Melody não me conheceu nesse período, mas assim, eu vim de um mercado tradicional. Eu atuei primeiro, inicialmente, quer dizer, eu comecei minha carreira semi-profissional, ainda estudante, no Sebrae, atuei em outras empresas grandes voltadas à área de empreendedorismo, dentro do setor de marketing, só para vocês entenderem, só para... Depois disso, eu comecei a atuar com prefeitos, especificamente com gestores públicos. Eu montei uma empresa em 98 com esse objetivo. Na época, eu já era secretária de um município, entendi exatamente o que faltava e por conta da dificuldade deles implementarem. Então, nessa época, não existia, internet era algo difícil, complicado, mas mesmo assim a gente dava nosso tapa no visual. E depois disso, a empresa foi se profissionalizando, foi crescendo, a gente tanto fazia parte de licitação, tanto que a gente trabalhou com uma amiga em comum exatamente nessa parte de licitação, porque eu coordenei uma equipe para um projeto da Copa das Confederações. Então, assim, foi um projeto grande que deu uma visibilidade bem legal ao nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, fazia ações específicas para uma faculdade. Né? Para uma faculdade, não, para faculdades. E aí, nesse ínter, eu fui entrando no mercado jurídico. Certo? Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Gente, desculpa, meu cachorro aqui deu para latir. Tudo bem. Não, exato. Live é isso, né, Dani? Live é isso. O meu gato estava miando aqui. O meu gato... Mas, assim, respondendo a sua pergunta, hoje em dia não importa o público. De fato, olha, é do aposentado, inclusive aquele público da área rural que você desacredita que ele está na internet e não só acredite, ele está na internet. Há 2 anos atrás eu estava coordenando um outro projeto no interior muito pequeno, de uns 15 mil habitantes, no interior muito pequeno, e o poder da mídia, de comunicação daquela cidade de 15 mil habitantes, extremamente rural, estava no Facebook. Exatamente, tá? É isso. Então, assim, não importa o tamanho da sua cidade, acredita. Seu público, de alguma maneira, ele tá no digital. Mesmo que ele seja semi-analfabeto, que ele tenha dificuldade de entender suas petições, de entender o que ele está dizendo, e aí você vai precisar fazer adequação de conteúdo, ele tá, de alguma maneira, interagindo por aqui. É exatamente isso, né, Dani? Você já deve ter ouvido falar do Érico Rocha, que também atua no marketing, tem uma pegada completamente diferente, mas também é o cara que atua no marketing, ele fala isso, né? O poder está na palma da mão. O poder hoje está na palma da mão. E me conta uma coisa, Dani, você que passa pela tua frente, senta na tua frente, centenas, talvez, de advogados, com certeza, talvez não, centenas de advogados por ano. Qual é a maior dificuldade? O que a galera está realmente sentindo como dificuldade para publicizar o seu trabalho na internet, para entrar nesse mundo digital para atrair clientes? É curioso, porque a maior dificuldade acaba sendo as crenças limitantes mesmo. Muita gente quer, às vezes até tem vontade, pesquisa sobre o assunto, mas ainda vê o marketing, não só o marketing, a própria questão da gestão jurídica como um tabu. Entende? Como um tabu e um certo preconceito com relação a isso. E é curioso, extremamente curioso, porque é uma área consagrada, se você analisar, com mais de 100 anos de atuação em qualquer outro mercado. Se você olhar, digamos assim, as empresas que cresceram no Brasil e fora do Brasil, as ferramentas que a gente utiliza fundamentalmente, claro que não é exatamente igual, mas as ferramentas que a gente utiliza são da área de gestão. A administração e comunicação enquanto área de estudo já existe há mais de 100 anos.
né? A gente não está inventando roda, a gente não está trazendo algo do surreal. Não é, a gente não está inventando, a gente está trazendo ciência voltada ao mercado jurídico. Então, as dificuldades, primeiro, em acreditar. Segundo, também são crenças limitantes mesmo com relação à atuação do advogado, mas eu posso ir um medo muito grande da ordem, porque as pessoas foram ensinadas que não era permitido fazer... As pessoas associam publicidade com marketing, mas marketing não é publicidade, tá, gente? Mas não era proibido fazer marketing, era proibido fazer publicidade. Eu ouvia muito isso no início, quando eu comecei a atuar com o mercado jurídico lá em 2002. Eu ouvia muito isso. Mas minha formação é em relações públicas. Eu vou contar uma novidade para você. Minha formação inicial é em relações públicas. E quando alguém dizia para mim que não era permitido fazer publicidade, eu falei assim, eu acho que você não está entendendo de fato o que é publicidade. As pessoas viam publicidade como propaganda, porque é das áreas de comunicação, juntamente com jornalismo, as áreas que, digamos assim, tem uma visibilidade maior, porque o nosso trabalho, o trabalho de um RP, é muito por trás dos os bastidores da coisa, e a gente não aparece tanto. O jornalista aparece, o publicitário aparece. A gente é muito invisível, porque quando a gente faz bem feito, quem aparece é o cliente. Não é o profissional que está no bastidor. E a gente é um profissional, nós somos profissionais de bastidor. E eu falei assim, as pessoas não estão entendendo, de fato, o que é e como é que a gente pode ajudar. Porque todas as ações que a gente vê hoje, inclusive na internet, são atividades específicas de relações públicas. Produção de conteúdo, reconhecimento de marca, liderança no escritório, desenvolvimento de equipes, tudo isso são atividades de um profissional de relações públicas. Né? Assessoria de imprensa, relacionamento entre aquele empreendimento e seus públicos. Basicamente, ele é um profissional cujo a expertise é a atividade de se relacionar, de relacionamento. Daí, ele ser o gestor de crise, digamos assim, é o profissional que faz a gestão das crises, tá? Então, assim, de fato, pelo menos dentro dos advogados que eu conheci, a gente apresentou o que era esse lado da comunicação que eles não conheciam. Entendi, show de bola. E é incrível você falar sobre as crenças, né? E realmente, os advogados que vêm falar comigo sobre como gravar vídeos, como perder o medo para gravar os vídeos, como é que eu perco aquele desconforto sobre os stories, agora eu tenho que ficar falando sobre a minha vida o tempo todo, colocando o celular na frente do rosto a cada 10 minutos para fazer stories, mas não posso, e de qualquer forma, né, eu não posso também ficar colocando o celular na frente do rosto de 10 em 10 minutos, porque o estatuto me proíbe. Então, aí entra uma baita, né, aquilo que a Dani está falando sobre as crenças, né, daquilo que eu posso fazer e crenças também de uma forma mais profunda, né, Dani? Não vão gostar do que eu falo, não adianta nada, eu gerar conteúdo não vai adiantar nada, isso não vai me trazer clientes, para que eu vou fazer isso? É pior ainda, porque assim, não é só advogado, mas eu vejo também isso no profissional da saúde. Muitos advogados e profissionais de saúde acreditam que no momento que ele está fazendo conteúdos para leigos, ele está sendo julgado pelos colegas como aquele profissional que não sabe. Daí a necessidade dele querer falar difícil, dele querer que a pessoa saiba tintim por tintim a letra da lei, o artigo tal, o inciso tal. E para o perfil de cliente, para o cliente aquilo não é relevante. Tá? O que o cliente quer saber é uma outra coisa. O cliente se conecta com outra coisa. Recentemente eu trouxe um exemplo aqui no meu Instagram mesmo, de porque eu ouvi uma questão quando eu estava falando sobre o advogado precisa se conectar com a pessoa do outro lado, precisa se conectar com a sua audiência. Eu ouvi alguém dizendo assim, mas isso não fica muito apelativo?
isso não fica, se eu falar da dor do outro, não fica muito apelativo, eu fico com medo. Aí eu falei, olha, Barack Obama, então, na época, presidente dos Estados Unidos, quando veio para o Brasil, tem muitos anos, fazer o seu primeiro discurso, eu não tenho certeza se foi no Rio e São Paulo, tá? Mas acho que foi no Rio, foi numa conferência da ONU, e ele abriu o discurso, olha, gente, 2 primeiros minutos. Primeiro, falando em português, presidente dos Estados Unidos, falando em português, falando do jogo, que, inclusive dos times que iam jogar, que estavam passando naquele horário, que ele ficou com medo de disputar a atenção dos brasileiros com o jogo, porque brasileiro gosta de jogo. Botafogo e um outro time, que ele falou e chegou a falar qual era o jogo que estava passando na televisão. Maravilhoso. Falou ainda onde esteve, quais os locais que ele visitou, né? Ele falou mesmo. E uma coisa que me marcou muito, ele falou de um filme que ele assistia quando ele era criança junto com a mãe. E esse filme é brasileiro, e a mãe, ele fala que o que o filme marcou ele, e que a mãe dele faleceu, e que se ela tivesse a oportunidade de conhecer o Brasil, como ele tinha acabado de conhecer, tinha percebido que o Brasil é muito mais bonito do que aquele filme tinha revelado. Gente, o que ele fez foi criar um nível de conexão para chamar a atenção do outro. E disse assim, olha, agora que você está me ouvindo, eu vou passar o meu recado. Exatamente, essa é a estratégia, né, Daniel? Os primeiros se conectar com o outro, e isso não é apelativo, pelo contrário, né? É o início de uma verdadeira conversa, né? Nós precisamos fazer isso com todo mundo, com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente precisa primeiro entrar no mundo do outro para poder ser ouvido, né? Para poder, então, criar uma verdadeira conexão. Galera, a gente vai continuar aqui, a Dani está entregando ouro para os advogados, então a gente vai continuar aqui, então fica até o final. No final, pegando esse gancho da Dani, não tem nada combinado aqui, a ideia é um papo mesmo entre amigas, com essa grande amiga que a Dani é para mim, e ela me deu um gancho. Então, no final da live, eu vou dar uma dica concreta para você sobre a gravação de vídeos. A Dani falou assim, né? E eu gravava e não achava bom, aí descartava, aí gravava de novo e virava aquela tortura, né? Horas e horas tentando gravar o vídeo até ficar naquele nível de perfeição. E muitos de nós, eu diria que quase todos nós, talvez alguém não, mas eu ainda não conheço quem não, enfrentou esse desafio do perfeccionismo. O desafio do querer, então, fazer perfeito, e quando tiver no nível de perfeição, aí eu publico o meu vídeo. Então, no final, eu vou dar uma super dica para você acabar com essa história e produzir seus vídeos hoje. Estou ajudando aqui, viu, Dani? Tomara que a galera aqui da tua mentoria esteja passando por aqui, porque aí já vai começar a fazer vídeos para você, naquilo que você está propondo. Vídeo é uma das etapas, mas assim, em todo momento que você for se conectar, até quando você for escrever para um blog, eu acho que o primeiro passo é você estabelecer uma relação com quem está lendo. E isso vale para uma negociação, isso vale para qualquer tipo de apresentação e de diálogo que você estiver fazendo com a outra pessoa. Mas assim, a gente estabelecer essa conexão, isso faz parte até da própria produção de conteúdo aqui no Instagram. Não vomita o conteúdo direto. Estabeleça uma conexão com quem você está ouvindo. Mas você fala de medo de vídeo. Cara, para me gravar um stories que eu erro demais. Eu toda hora eu pago. Porque gagueja, porque não sai do jeito que eu quero, porque eu não estou maquiada do jeito... Também não estou maquiada hoje, tá, gente? Porque não está do jeito que eu gostaria e vou jogando até o negócio sair. Quando menos espero, saiu. Isso aí, né? Exatamente isso. Então, tem uma das minhas mentorandas, ela fala, a técnica do grava e sai correndo. Grava, posta e sai correndo quando você foi. Exatamente isso. Mas eu vou falar mais um pouquinho no final da live, segura aí no final. Por enquanto, vamos continuar aqui com a nossa especialista. Vamos continuar aqui, Dani. Então, você falou sobre os desafios, né? A questão das crenças. E você já deu aí uma dica de início, né?
a importância da conexão, a importância do falar primeiro sobre o outro para que o advogado possa, então, trazer aquilo que ele quer mostrar e poder ser ouvido. Não sei o quanto você pode aprofundar sobre isso, né? Se a gente tem tempo para isso, mas vamos tentar um pouquinho mais. Como que esse advogado pode começar a tomar consciência do outro, né? Como ele pode olhar, pensar e descobrir qual é a dor do outro? O que ele pode fazer no concreto? Primeiro, o exercício de escutar. Sabe, Melody, que as pessoas, às vezes, estão lá anestesiadas no seu dia a dia, no seu escritório. Todas as pessoas falam, mas, de fato, eles não absorvem nada. Ele cria uma barreira de distância entre ele, como resolvedor do problema, e o outro que está passando pelo problema. E quando primeiro ponto é o exercício de ouvir. De empatia mesmo, de se colocar na frente do outro e se importar. Primeiro ponto, quando ele está trazendo isso, gente, isso é poderoso, porque não é só para atração de clientes, digamos assim, essa conexão, esse entendimento do que o outro está passando é tão relevante para a gente que a gente tem condição de virar uma negociação para preço, quando a gente entende qual é o ponto de valor do outro, o que de fato ele está contratando. Que muitas vezes não é nem a solução de um determinado problema. Eu vou colocar aqui um exemplo prático. Vamos colocar que um casal procura um advogado para se divorciar. A esposa procura um advogado porque quer se vingar do ex-marido. Porque foi traída, entre aspas, entendeu? Traída e sai de uma relação, enfim, tóxica. Ela entra e usa os filhos para punir o ex-marido. É a razão por trás daquela mesa de negociação. E o ex-marido entra também porque ele quer casar com outra pessoa. É outro motivo para que digamos assim, aquela questão que você está resolvendo ter uma coerência e um ponto final. Bom, se eu sei o que motiva cada um dentro do Paranauê, eu não vou entrar só com minha técnica jurídica. Eu vou entrar já observando essas motivações e vou utilizar essas motivações ao meu favor na hora de negociar. E vou utilizar os próprios argumentos de para fechar o contrato com ele. Tá? E não vou ficar preocupado com o meu concorrente que está colocando o valor mais barato. Por quê? Porque eu já mostrei a ele, pelas próprias palavras dele, o que é valor. E, gente, isso digamos assim, os advogados reclamam porque são meio psicólogos, né? Que não gostam de ouvir, mas o exercício de ouvir é poderoso. Não é só para você atrair, digamos assim, criar conteúdos na internet e rede social. Principalmente para você fechar um negócio e um contrato muito bem fechado, na política do ganha-ganha, tendo ciência do que você vai entregar. Porque, assim, embora você entregue sua técnica, para ele, o que você está entregando é o que ele deseja. Que é o cara querer se separar rápido, ele ir para um divórcio judicial, se for o caso. Ou um acordo firmado antes de precisar entrar na justiça, para não entrar em litígio. Para ela, o que você vai levar de argumento para que ela se sinta vitoriosa nessa discussão? Se é que vai existir uma forma disso, mas você vai encontrar uma maneira, no momento que você escuta, de levar essa informação para que ela também se sinta engajada nessa negociação. Então, acho que o primeiro passo é ouvir os clientes que chegam até você. O segundo passo é você ouvir ou até entrevistar possíveis clientes que você quer atingir. Porque, embora o advogado tenha muito medo de fazer publicidade, em nenhum lugar do Código de Ética da OAB diz que é proibido você entrevistar possíveis prospectos. Em nenhum lugar. Tá? E olha o poder disso, né, Dani? Entrevistar possíveis prospectos é extremamente poderoso, né?
E não é com interesse de fechar, é interesse de você conhecer. Interesse de você saber qual é a dor do outro. E aí você começa, de fato, a visitar locais que essas pessoas estariam, participar de eventos que as pessoas estariam. A gente vai participar de evento no início, não é para fechar contrato, mas para conhecer as pessoas. E desse relacionamento é que se fecham novos contratos. E aí talvez venha, não estou aqui conduzindo as tuas dicas, né, Dani? Mas eu sinto aí que já vem uma baita dica para atrair clientes pela internet, né? Não, acaba sendo também pela internet, mas esse relacionar-se, né? Esse relacionar-se não necessariamente com possíveis clientes, mas com pessoas em geral. Seja em Por isso, eventos. Mel, que eu falo que rede social não é lugar para monólogo. Se você acha que vai entrar na rede social, vai fazer um post, vai sair correndo, esse lugar não é para você. Se você não está disposto a se relacionar, conhecer quem é o outro, a pessoa que engaja com você, meu amigo, você está fadado a morrer. Então, além da postagem, você está falando aí para a galera, Dani, a importância de você também, da gente interagir com aquelas pessoas que estão chegando devagarinho ali, chegando pelo nosso post, curtindo, comentando. Então, é nesse nível também de relacionamento que o advogado vai atrair clientes. E responder no direct, porque vem muita coisa pelo direct, nem sempre é dúvida jurídica. Nem sempre é dúvida jurídica. Vem muitas oportunidades. Agora você precisa olhar, está aberto para. E eu sei que o advogado, principalmente, acho que também as pessoas vêm muito ansiosas quando falam de marketing. O advogado reclama que o advogado não pode, que o cliente não pode cobrar resultado, mas por experiência, quando o advogado me procura para uma consultoria, ele me pergunta assim, mas quando vai dar resultado? Ai, Quando incrível. o cliente vai aparecer? Aí claro, a gente precisa tomar ações para curto prazo, porque o jogo precisa virar, mas a grande maioria das ações, a grande maioria mesmo, é voltada a médio e longo prazo. Você precisa virar no curto, tomar ações providências para o curto prazo, mas todas as ações que você precisa olhar o objetivo maior. Porque todas as ações que você vai fazer, sobretudo aqui na internet, não vai acontecer no curto prazo. A internet, a gente é para quem deseja obter resultados em médio e longo prazo, porque precisa de uma coisa chamada consistência, é preciso realmente, não é só fazer de conta que tem uma presença digital, você precisa ter uma presença digital e, sobretudo, antes de escolher os canais, que assim, existe um alvoroço, uma ansiedade de você já sair postando, de criar um perfil, é entender o objetivo desses perfis. Entender por que você está naquele perfil. O que você pretende com aquela rede. Não, e às vezes aqui no Instagram a pessoa tem 3 perfis, é legítimo, porque ela tem objetivos diferentes para 3 perfis, ok. Mas entenda o que está por trás disso. Senão você não vai nem saber medir. Você vai viver de curtida e comentário. E como a gente fala, curtida e comentário não paga conta. Exatamente. Nossa, a gente está muito alinhada, Dani. Eu costumo dizer, troféu celebridade não paga boleto. Ter um número de seguidores, ter muitas curtidas, muitos comentários, isso não é o suficiente. É porque um dos desafios dos meus mentorandos é esse, acreditar que acabou o trabalho até onde vai ali a postagem, até onde vai a criação de conteúdo. E é justamente o que a gente está falando aqui, o relacionamento que na verdade, o grande objetivo. O conteúdo é o meio. Para você virar, é o ativo para você virar o jogo. Até porque, se você analisar bem, o objetivo mesmo, assim como da propaganda das redes sociais, é, digamos, seu chamariz, é o objeto de atração. Mas se você, de fato, quer transformar aquele seguidor que está no oba-oba em cliente, você vai precisar tirar essa pessoa da rede. Você vai precisar tirar essa pessoa da rede para ir até você. Exato. E outra, advocacia com um agravante, que você não vai poder chamar ele para o cafezinho, você não vai poder chamar ele para o escritório.
Então, você precisa, de fato, se munir de estratégias para que o cliente venha para você de uma forma muito natural. E isso acontece com o quê? Com relacionamento. Relacionamento pessoal. Então... Exatamente. É no 1 a 1, né? A gente cria um conteúdo para uma expansão para várias pessoas, para uma massa, entre aspas, né? Mas é muito dentro do nicho, né? Claro que a Dani explora isso muito mais na mentoria, mas quanto mais a gente direciona para alguém, quanto mais a gente especifica com quem a gente vai falar, a gente para de falar com todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, você vai falar, claro, com um grupo de pessoas, mas o trazer para você, o fazer a pessoa botar a mão no bolso, como eu costumo dizer, é ali, no relacionamento, na conversa no 1 a 1. E essa dica da Dani é maravilhosa, né? Do quanto a gente precisa entender que isso acontece a médio e a longo prazo. Então, a atração de clientes pela internet é uma esteira que vai girando, e isso vai trazendo no médio e no longo prazo uma consistência, né, Dani? Uma consistência de clientes rodando. Mas isso parte primeiro da sua consistência. E a Dani trouxe uma palavra mágica aí, né? A sua consistência em construir essa esteira a partir do conteúdo. Eu vou dar, então, Dani, a dica prometida sobre a gravação de vídeos, e aí eu jogo a palavra para você conversar aí nas palavras, dar suas palavras finais para essa galera, para a gente já ir encerrando a live antes que o Marquinho, eu brinco, antes que o Marquinho nos expulse, né? Então, galera. Do live, viu? Olha aí, rejeição, gente. Vamos falar com o Marcos, não se faz, né? A gente se sente rejeitado. Eu também não entendo o que você está passando, porque é difícil não ser expulso por ele. Mas, galera, você que então quer gravar os teus vídeos, começar a gerar conteúdo por vídeos dentro, né, do que o código de ética permite, sim, você pode gravar vídeos, você pode fazer stories, e quando bate aquele medo, ou quando bate o perfeccionismo, ou ainda quando, como a Dani falou, né, essa sensação de que a câmera não está me dizendo nada, né, aquela sensação de algo frio, algo que não está me dando feedback. Primeira dica com base na programação neurolinguística, a técnica grava 5 vezes e não olha. Essa técnica é para que você expulse o perfeccionismo da tua vida, porque quando a gente começa a produção de conteúdo, é muito comum vir o julgamento, é muito comum vir o crítico. Ah, isso não tá bom o suficiente, ai, meu cabelo saiu assim, a minha voz saiu assim, eu não falei a palavra que eu deveria ter falado. Exatamente. Até isso. E aí isso faz com que você descarte, invalide tudo de bom que também tem nesse vídeo, porque a gente não vai alcançar a perfeição, nós não somos perfeitos. E como é que a gente, então, qual é a estratégia para a gente desviar desse crítico e desse julgamento? Grava uma vez e não olha. Não olha o vídeo. Pega o teu celular, grava uma vez e não olha. Segunda vez e não olha. Grava 3 vezes e não olha. Grava 4 vezes e não olha. Grava a 5ª vez. Quando você gravar a 5ª vez, compara a 5ª vez com a primeira. Eu garanto para você que você vai se surpreender. A cada vez você não vai dar espaço para vir o crítico e o julgamento. E gravar 5 vezes, gente, vai levar assim 15 minutos. Você vai fazer o quê? Um vídeo de 3 minutos, né? Começa curtinho, daqui a pouco você aumenta o tempo, mas começa com uns 3 minutos de vídeo. Isso vai te dar, então, um tempo aí de trabalho de 15 minutos para você gerar o teu conteúdo. No 5º vídeo, você vai estar tão familiarizado, sem ter dado espaço para o crítico, para o julgamento, que você vai perceber que o 5º vídeo está muito diferente do primeiro, e aí o próximo passo é só você publicar. Então, experimenta essa técnica, você vai perceber que vai fluir sim, porque você não vai dar margem para aquilo que vai tirar a tua energia, que é justamente esse ponto crítico. Tá ruim, pronto, já perdeu um pouco de energia. Aí para você gravar o vídeo de novo, vai virando uma tortura, exatamente como a Dani falou, vai virando uma tortura chinesa ainda, né? Bem aos pouquinhos, vai tirando um pedacinho de você a cada vez que você tenta. Quando você grava e não olha 5 vezes, você não tem esse gasto de energia. E uma segunda e última dica, justamente para você lidar com essa frieza da câmera, é
coloca um pedacinho de post-it, pega o post-it, corta um pedacinho e coloca uma carinha, coloca um sorrisinho para que você perceba a humanidade que existe aí na câmera, porque existe sim uma humanidade. Vou fazer isso, porque eu colo o post-it para me saber onde está o buraco da câmera, mas eu vou botar a carinha. Coloca um rostinho, porque aí você lembra que atrás dessa câmera tem alguém que vai te assistir, tem aí um ser humano que quer muito saber mais sobre o que você quer falar. O Brasil está muito carente de consciência jurídica. O Brasil está muito carente de saber quando pode procurar um advogado, quais são os seus direitos, o que está doendo aqui, eu não estou entendendo, que direitos meus que estão sendo desrespeitados e eu podia muito bem proteger. Então, sim, tem gente atrás dessa câmera e gente carente para saber o que você quer falar. Dani, a palavra é tua. Palavras aí para essa galera linda. Ah, e quem tiver perguntas, Dani, pode mandar direct para você? Quem quiser conversar mais. Gente, vocês podem entrar em contato comigo, mandar direct, porque eu respondo direct. Às vezes não na mesma hora, mas assim que possível eu respondo direct. Eu quero convidar, eu quero agradecer a Melody, mas antes eu quero convidar vocês que estão aqui na live com a gente, porque essa semana passada eu fundei, na verdade sexta-feira, eu fundei uma comunidade lá no Telegram e eu vou resumir as dicas que a gente viu aqui hoje na live e vou dispor amanhã esse resumo lá no Telegram. Então, se você está no Telegram, se você não tiver, baixa o aplicativo e procura lá advogadoempreendedor.com/Telegram. advogadoempreendedor.com/Telegram. E lá, amanhã, pode anotar isso aqui, eu vou colocar um pequeno mapa mental, um resumo de tudo, resumão desse contato, dessa live de hoje, que assim, ficou muita coisa legal, tá, gente? Show de bola. Então, quem for ter acesso a esse super mapa mental, é algo incrível para você memorizar. Cachorro latindo. Interfone tocando, mas assim, ficou muito. Vamos combinar? Porque assim, eu falo muito de marketing jurídico, mas assim, não adianta falar só do técnico, do que é relevante. Se as pessoas não se sentirem prontas para entrar no jogo, para implementarem suas ações. E normalmente os profissionais do direito, a grande maioria tem essa trava no sentido de temos 20 segundos. O Marcos está nos escutando. O conhecimento nunca basta. Então, eu estou sempre procurando fazer aquela pós, ter aquele conhecimento extra, e estou sempre adiando. Eu estou sempre adiando a minha entrada. Então, gente, eu quero agradecer a Melody, a vocês que estão aqui. Muito obrigada.